Sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. O intuito deste canal não é julgar quem está certo ou errado. Não é trazer discussões desnecessárias nos comentários, e sim ligar um botão de reflexão, um botão de alerta, para que busquemos juntos ao Espírito Santo de Deus direção para fazermos uma convergência em meio à diversidade de opiniões e visões tão diferentes sobre os mesmos assuntos. Jesus chamou 12 pessoas com visões e convicções diferentes. Porém, ele conseguiu convergir nele toda essa diversidade. Irei entrevistar inúmeras pessoas envolvidas com o tal reino de Deus, sendo elas pastores, profetas, doutores, missionários, ministros de louvor, intercessores, evangelistas, servos e afins. Ouvindo o que cada um tem a dizer sobre a sua visão referente ao mesmo assunto, na intenção de enxergarmos que a diversidade hoje tem trazido divergência para o reino, e isso não é saudável. Sendo assim, busquemos convergir novamente toda essa diversidade em Cristo. E como não se trata de certo ou errado, se sua visão é diferente do que foi dito no vídeo, do que foi postado no canal, você é livre para deixar o seu comentário, pois isso só nos ajudará a aumentar a quantidade de informações que queremos levantar. Deixarei uma breve reflexão e a seguir iremos para a nossa entrevista. Que Deus possa te edificar muitíssimo com o conteúdo deste canal.
Estou aqui nesta noite com o pastor Alexandre Noan, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas foi suficiente para me identificar com ele, porque visões muito parecidas com a minha, relacionado a algumas coisas referente ao reino de Deus, já apanhou que nem eu apanhei por questionar algumas coisas referentes a esse tal reino de Deus, que é ensinado muitas vezes de forma errada. Posso chamá-lo de irmão, e pelo pouco que conversei, eu já considero ele como um amigo. Então, eu estou aqui hoje com o Alexandre Noan. Boa noite, pastor. Muito obrigado por ter aceito esse desafio aí. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho muito importante, como a gente já tem compartilhado aí nesses últimos tempos, eu acho muito importante esse projeto por causa da visão. A visão do campo, a visão da seara, a visão das pessoas que estão com a mão, né, na massa, que estão empreendendo no reino dos céus, e acho muito importante, e assim, para mim é uma honra, para mim é um prazer, para mim é uma satisfação enorme estar participando de um projeto que eu tenho certeza vem do coração de Deus. Amém. E para deixar claro, esta pessoa aqui, ela vai responder perguntas das quais ele foi um dos que me ajudou mandando sugestões de perguntas. Todos os vídeos eu falo, a apresentação eu falo que tem 7 pessoas por trás, ele é uma delas, tá? Então ele vai sentir um pouquinho do veneno. Vou sentir um pouco do meu próprio peso. Vamos lá, então. Tá bom. E eu quero falar um pouco dessa pessoa aqui, ó. O nome dele eu já disse, que é Alexandre Noan Correia, ok? Ele se intitula como o improvável de Deus, filho de Deus, servo dos amigos e dos inimigos, morto para o pecado e herdeiro da promessa. Casado com Clarice Kamarowski Noan, ele coloca aqui um espetáculo de mulher, ou seja, não vai dormir no sofá essa noite. 4 filhos, sendo Murilo, 23 anos, João Pedro, 22, Eduardo, 13 e Gabriele, 10. Um milagre vivo. Empresário no ramo de fotografia e produção de vídeo. Foi resgatado pelo Senhor, e ele coloca entre aspas aqui, do mundo, que ele não gosta dessa expressão, mas do sistema mundano ele foi resgatado pelo Senhor em 2004, aproximadamente, sempre a serviço nas comunidades de Curitiba e região por onde passou. Em 2016, foi para Orlando em missões e lá se estabeleceu. Fundador vou tentar gastar meu inglês aqui, Sons of Calvary Church, tá certo? É isso? Pode ser, tá certo. Sons of Calvary Church. Amém. Filhos do Calvário. Cidade de Kissimmee, Flórida. Pastor e igreja independente. Também é presidente do motoclube, que carrega o mesmo nome, Sons of Calvary Church, MC. A finalidade de evangelismo no meio dos motociclistas, ou no meio do motociclismo. Tem formação e base de estudo na ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, ministrado por Assis Brasil, que também participou aqui do Conjunto das Perguntas, já foi entrevistado aqui. Também tem formação na Escola Teológica Raiz de Davi, Curitiba, com o mestre Elcio Machado. Curso de Teologia ABA, em 2016, lá em Orlando. Formação em Liderança de Casais e Aconselhamento pela MMI, Marriage Ministries International, em Orlando, apaixonado pelo original e atualmente estudando a Torá e os Talmudes, e deixou aqui 2 frases da vida. Fale a verdade, nem que te custe a vida. Que homem é o homem que não faz do seu lugar um lugar melhor de se viver. Uau! Acabou a entrevista já, né? Acabou? Posso ir embora? Pode. Não, senhor. Não. Não vai, não. Você vai responder aqui as 8 perguntas, vai responder a pergunta surpresa. Olha que belezinha. Tem só um pouquinho aqui, ó. Maravilha. Algumas suas estão aqui, viu? Perfeito. E eu queria dar um testemunho aqui, gente. Nos bastidores, eu estava conversando com um pastor aqui, ele falou, Fabrício, eu não assisti nenhuma entrevista até agora. E não é desprezo pelo canal, não. É que eu tive uma direção do Espírito Santo para não assistir, para eu não ser influenciado e dar a minha visão para você. Eu falei, amém. Então, sendo assim, a gente vai começar vendo qual que é a sua visão. Beleza, pastor?
Bem, Bora pronto. lá ou não? Vamos. Preparado? Amém. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? É contigo. Amém. Vamos lá, então. Bom, primeiro de tudo, antes de responder a pergunta aqui, eu já quero dar um pequeno testemunho a respeito dessa minha filha, milagre de Deus. E eu já quero colocar isso assim como algo para quem assistir, incentivar e crer no poder do Espírito, no poder da oração, no poder da crença, porque essa minha filha, ela hoje tem 10 anos, ela é perfeita, inteligente, mas ela é fruto de um câncer no útero. E a minha esposa descobriu a gravidez em meio a um tratamento cancerígeno. E teve cirurgia, fez raspagem no útero, e a gente chegou a um ponto onde eu tinha que optar, talvez, entre a vida da minha esposa e a vida da minha filha. E com toda a fé, a gente decidiu, não, as duas vão viver, porque nós servimos a um Deus poderoso, maravilhoso, e a fé é combustível para nós. E a promessa de Deus, que se enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Então, a gente mantém o caminho. Eu queria só deixar esse pequeno testemunho, porque o tempo é curto, né? Então, vamos seguir. Mas eu vou deixar o seu tempo aqui para sua pergunta, que eu não vou tomar o seu tempo por causa do testemunho, porque alguém que está ouvindo essa entrevista precisaria ouvir isso. Amém. Eu não sei que dia que você está ouvindo essa mensagem, mas eu creio que é promessa de Deus para o seu problema. Nada é por acaso. Nós aqui cremos na ação do Espírito Santo. Nós planejamos um vídeo, nós planejamos aqui uma entrevista, mas o controle não é nosso. Nós entregamos esse projeto na mão de Deus todos os dias, e se Ele quiser usar da maneira que Ele quer, vai ser do jeito que Ele quer. Se Ele quiser falar a entrevista inteira, que Ele vai falar. Então, alguém está ouvindo isso, está passando por uma situação parecida. Creia que se Deus fez na vida do pastor Noah e na vida da Clarice, Ele pode fazer na sua. Amém? Amém. Agora você vai responder. Você não vai fugir, não. não. Então. Eu dividi essa pergunta em duas, né? Então, vou dividir aqui em duas partes para poder responder. Eu dei uma atenção especial a essa pergunta. O impacto das divergências teológicas, né? Eu quero falar o quê? A definição, né, primeiro, da teologia cristã, que ela é uma busca pela razão, no interior da fé. Então, a teologia, ela é um sistema criado pelo homem para tentar explicar a fé. E segundo a fórmula de Anselmo de Canterbury, ele foi um monge benedito, um filósofo que viveu aproximadamente aí no século XI. Ele definiu a teologia como fides querens intellectum, a fé que procura a inteligência. Trata-se de uma tentativa da inteligência racional abordar a fé e tentar classificar a fé em categorias filosóficas, da parte grega e depois da parte moderna. Então, eu acho bastante interessante assim, essas explicações de perspectiva do motivo das coisas. Então, na minha bio, você começou falando ali que hoje eu sou eu estou buscando, né? O meu desafio do momento é ler os Talmuds da Torá. Por quê? Porque eu quero retornar, eu quero entender a raiz antes dos termos, né? Antes dos termos teologia, antes dos termos gregos, antes dos termos usados atualmente. Eu quero entender lá na frente, lá atrás, o que é que aconteceu para que a gente tenha uma direção diferente. E baseado nisso, eu quero dizer o quê? Que essa busca pela explicação da fé,
ela, na verdade, ela é um relato que somente eu publico ou eu compartilho se ela me agradar. Por quê? Porque o ser humano ele busca sempre uma paz interior, baseado ainda na palavra, né? Aquela busca da paz que excede o entendimento. Então, talvez eu nem entenda, mas aquilo que eu li ou pensei me deixou em paz, mas ela é a minha balança da verdade. Não é verdade absoluta, é o que me agradou. Então, eu publico, eu escrevo, eu debato sobre aquilo, eu defendo aquilo, para que eu tenha um estado, para que eu crie um estado de satisfação, que me proporcione conforto. Essa palavra satisfação também, na teologia e historicamente, assim, a palavra satisfação, ela não significa gratificação como nós entendemos hoje, no seu uso comum, né? E sim, é fazer restituição, consertar algo que foi quebrado, reembolsar o que foi retirado. Então, ela está relacionada a um conceito legal de equilibrar uma justiça. Então, a satisfação, ela não é pessoal. A satisfação, ela está ligada com a justiça. E a justiça é o que é correto para todos, né? E eu vou passar aqui para um texto bíblico que está em 1 Coríntios 1, 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A divisão é o ponto principal da resposta. Os cristãos estão sem um caminho definido e a confusão gera o afastamento. E então, essa seria a minha resposta baseado no primeiro contexto que eu coloquei. E o papel da igreja, o papel da teologia, né, na vida da igreja de Cristo, eu diria que é ensinar a verdade simples e real. Não dividir e sim unificar o corpo. Essa tem que ser a busca da teologia, dos teólogos, dos pastores, dos mestres, dos líderes, dos profetas, dos membros, dos organizadores, de todos que estão reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador. O papel de todos para que haja unidade é esse. Um mesmo caminho, um mesmo trilho, uma mesma teologia, uma mesma religião, uma mesma verdade. É isso. Não existe outra verdade que não seja a verdade bíblica, a verdade de Deus. Porque se nós colocarmos vírgulas, porém, entre aspas, nas passagens bíblicas, você não se converteu, né? Porque se você duvidar de um trecho da palavra, você então não crê na palavra. Se você crê, você crê. Se você não crê, então volta e se converte de novo, né? Não é pecado, não é feio falar assim, puxa, eu um dia disse que aceitei a Cristo e me converti, mas eu fiquei em dúvida aí, e agora veio a revelação de novo e eu estou novamente apaixonado. Não tem problema nenhum levantar a mão e falar, pastor, eu quero aceitar Jesus de novo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos aceitar Jesus. Está de verdade agora. Vamos descer as águas de novo. Vamos em frente, vamos lá. Não existe problema nenhum nisso. Não existe texto bíblico que diga não faça. Pelo contrário, diz tudo que edificar a sua fé, faça, né? O que vai te deixar mais próximo do Senhor, faça, vá em frente. Então, eu quero colocar aqui mais um texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto está em Romanos 12, 2. E eu creio que o papel da teologia na igreja, para encerrar essa primeira pergunta, é tornar a ser. Precisa tornar a ser, ou ser o que nunca foi. Mas eu diria tornar a ser. Este foi
Um texto que está em João 3:2, que fala a respeito do Nicodemos, né? Que ele questiona a Jesus a respeito do reino, e Jesus fala para ele: é necessário que você torne ao ventre, né? E que você torne a nascer, né? De novo. Ele pergunta como é possível, né? Um homem já crescido tornar ao ventre de sua mãe. Por quê? Uma pessoa que não está vivendo no sobrenatural, ela só consegue imaginar as coisas naturais. Se é necessário nascer de novo, ele pensou que, puxa, eu preciso encolher, virar bebê de novo, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, isso não faz sentido algum. Claro que não. Mas um entendimento, sair da fase da teologia sem a ação do Espírito Santo e juntar as duas coisas, juntar a teologia com a ação do Espírito Santo, daí sim vai formar um papel incrível, vai formar um papel que eu acredito ser a magnitude, assim, para prosseguir, ensinando em verdade, ensinando com sabedoria, com ação do Espírito, com gratidão, com responsabilidade e tudo mais de bom aí que exista nesse meio. Consegui fazer em 5 minutos essa primeira resposta? Não, já passou bastantão, mas não tem problema, você precisa dar sua visão e eu estou te respeitando, fique em paz. Aquele que tiver a preguiça de ouvir, né, acelera aí o Spotify, acelera aí o YouTube, mas vamos lá, temos que falar, né? E passando para a segunda pergunta. A segunda pergunta é parecida com a primeira, tá? Mas é diferente, é igual, mas é diferente, eu costumo brincar aqui, tá? Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Então, as posições doutrinárias, né, acerca do fim. Eu vou falar uma frase que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase que está no clássico filme de Alice no País das Maravilhas, né? E quem escreveu foi um britânico, Charles Lutwidge, e ele é o autor desse conto, né? E, como sabemos, o autor é aquele que cria, é aquele que dá destino, é aquele que enaltece, é aquele que fortalece, que dá direção. E eu volto a falar sobre a unidade, a unificação dos pensamentos, sobre o Deus único. Esse é o ponto. O Deus único. Deuteronômio 6, de 1 ao 7. Eu vou fundo, eu vou ler. Eu vou colocar os versículos aí, porque fora da palavra é só opinião, né? Então vamos para a palavra. Deuteronômio 6, 1 a 7 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Isso aqui é maravilhoso. Nesse momento aqui, nós estamos falando da palavra, falando do amor, ensinando na tua casa, andando no caminho, na internet, usando a tecnologia nos tempos de hoje, colocando isso a serviço do reino. As pessoas costumam dizer que
que tecnologia, ela não é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A aplicação de certas coisas não são de Deus. As pessoas que usam de forma errada não é de Deus, né? Exatamente. Como pessoas, todas as pessoas que neste mundo estão, estiveram e hão de vir, todas estas pessoas são de Deus. São planos de Deus, são criação de Deus, porque o diabo não cria nada. Todos que nasceram possuem o Espírito do Senhor. A diferença é o quê? O que é que eu faço com isso? O meu livre-arbítrio, a minha decisão, a minha mente me engana e eu penso o quê? Não, Deus, não sei, sei lá, deixa para lá, vou curtir. E daí o que que eu sou? Eu sou uma ferramenta poderosa com utilidade errada. Então, é como você ter um avião, um caça supersônico de 10 milhões de dólares e você colocar ele para jogar fertilizante numa fazenda. É correto? Não precisa. É desnecessário. Está sendo um uso medíocre. Então, nós usamos todas as ferramentas para cumprir essa palavra. Amará o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e todo o tempo, ao acordar, ao se deitar na tua casa, na rua, na tua igreja, na tua escola, onde você estiver, o Senhor é o teu Deus e você falará sobre as coisas dele e ensinará. Então, eu vejo que a compreensão dos cristãos aí, que é a posição acerca da missão da igreja, ela só está com o rumo distorcido. Ela está precisando retornar, ela está precisando reaprender, ela está precisando realinhar. Exatamente, ela está precisando realinhar. Para quê? Para que se siga o mesmo caminho. O caminho é reto, o caminho é o Senhor, o caminho é a palavra, o caminho é a Torá, né? São os ensinamentos, né, de Jesus, são os passos de Cristo. Entenda-se como quiser, né? Porque eu acredito que quem está vendo aqui são pessoas que querem crescer em conhecimento, crescer em direção, crescer em pelo menos uma frase que ouça que, puxa, é isso que eu preciso fazer. Então, o meu objetivo, acredito que o seu objetivo, Fabrício, o objetivo de todos que estão participando aqui, além de estar aprendendo muito, porque quando você ensina, você aprende, né? Para eu estar aqui, eu estudei, para eu estar aqui, eu preparei, para eu estar aqui, né? Eu separei tempo de oração, inclusive, separei tempo, Senhor, a minha boca é sua, né? Vai aí, porque eu não quero dar minha opinião. Porque a minha opinião, ela é dura, ela é muito mais abaladora do que diz a palavra. Então, por isso que eu sou o improvável de Deus, porque eu sou um homem duro. Eu diria assim que eu tenho um coração de aço. Como é que eu te não chamo? Não é nem um coração de pedra, um coração de aço. Como é que eu te chamo mesmo? Bulldog de Jesus. Bulldog de Jesus, né? Então, assim, de verdade, eu sempre fui muito duro com sentimentos. Não que eu não sinta. Eu me considero um homem bom, me considero um homem honesto, carinhoso, nunca briguei com ninguém, mas eu sou muito duro com os ensinamentos, eu sou muito duro com a palavra, não tem meio termo. Não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. E essa palavra aqui, ela devia ser dita diariamente por todas as pessoas. Por todas as pessoas. O Senhor é o meu Deus e é o único Deus e ponto final. Guarde os seus mandamentos, aplique os seus mandamentos, pregue, fale de Deus a todo instante. Vamos seguir. Amém. Mas essa palavra tem sido pregada, só que o pessoal está pregando assim, né? E me amará Deus, e me amará Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, né? É assim que as pessoas têm lido hoje. E me amará Deus, né? Com todas as suas forças, não o contrário. Um amor que só recebe, né? Um amor que não entrega. Mas amém. Vamos lá que o entrevistado aqui é você, não sou eu, não.
Mas eu gosto de te ouvir, vamos lá. Amém. Só que você entende como uma pergunta puxa a outra, né? O problema começou ali no erro da teologia e traz erros doutrinários e vai causando todo, Claro, né? claro. E aí vem uma terceira pergunta, que vai só ir agregando aí Manda o pacote, no amém. pacote. Vamos lá. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24:12, que você já leu, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação de pecado. Com base neste fato, devemos aguardar avivamento ou apostasia? Então vamos lá. Ele é curtinho, né? Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso se fala muito, né? Se fala muito no meio cristão, no meio teológico, dentro das igrejas. E eu vou dar agora a minha opinião. Mas você está Né? aqui para isso. Eu não estou aqui para falar, para colocar nada como imposição e nem como verdade absoluta, né? Primeiro eu quero falar isso. Eu acredito que o avivamento e a apostasia, eles estão acontecendo a todo momento, todos os dias. A minha opinião é que o avivamento acontece para aquele que aceitou verdadeiramente o Evangelho, a cruz, aceitou a Cristo, aceitou, reconheceu Jesus, e nesse momento ele foi ativado. Ele recebeu o avivamento. Da mesma forma que a apostasia vem para aquele que deixou de crer. Ele já cria e deixou de crer, porque a apostasia não é um que não reconhece Cristo e daí ele entrou na apostasia, não, é aquele que já está falso convertido, né, ou desentendido, ou aquele que se converteu pela emoção e não pelo entendimento, né? Por isso que o povo perece pela falta do conhecimento. Por isso que um show gospel, ele é muito útil para trazer as pessoas que estão no mundo, de novo, eu não gosto dessa palavra, para dizer essas pessoas que estão perdidas, né? Que elas encontrem o caminho. Encontrando o caminho, daí tem que ter manutenção. Daí tem que ter aquele que pega aqui, pega pela mão, querido, que bom que você chegou aqui, agora vem cá, que daqui você não afasta mais, você vai caminhar junto e eu vou te ensinar e a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar técnicas, a gente vai fazer com que você conheça a Jesus Cristo real. O Jesus Cristo real, o Jesus da história, o Jesus da palavra, o Jesus que te salvou, que morreu por você, uma pessoa que foi pregada na cruz e o sangue se esgotou do corpo dele para salvar você. E daí a pessoa começa a ficar assim, sério que alguém fez isso por mim? Mas não era só uma alegoria, não era só para ter um filme bacana para eu assistir? Não é isso não. Então, a minha visão a respeito da apostasia, do esfriamento e do avivamento, como eu falei, ela acontece diariamente, é hoje. Todas as coisas acontecem no hoje. Se eu sou, eu sou. Se eu não sou, eu preciso ser, rapidamente. Então, eu quero ser um pouquinho mais profundo aí nesse texto, porque o antes e depois dele são excelentes, né? Eu posso ler aqui, Mateus 24, a partir do 5, diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu estou lendo aqui por quê? Porque eu acabei de falar aí de pessoas, de shows, de eventos, enfim, né? Por isso que, então, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros.
e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas. Essa palavra aqui, muitos falsos profetas, me chama a atenção. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, opa, aqui eu gosto muito, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, esse próprio texto aqui, que a gente pegou um versículo para discutir sobre ele, um pouquinho antes e um pouquinho depois, ele nos traz pavor e esperança, né? Então, se eu estiver cumprindo aquilo que eu sou chamado para cumprir, eu vou ser salvo no depois. Então, se surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, quer dizer que essas pessoas são inocentes, eles foram enganados. E por se multiplicar a iniquidade, que nós lemos antes, a iniquidade geral, ao meu redor, ao meu entorno, o meu amor pode se esfriar porque eu só estou vendo iniquidades. Então eu preciso me colocar numa posição de forte, de guerreiro, de entendimento, de saber quem eu sou, de identidade. E essa é uma ação pessoal. Essa é uma ação que eu preciso buscar com pessoas, compartilhando, estudando, buscando diversas formas de entendimento, de leitura, de conhecimento, para que eu crie em mim o meu ser, saber quem eu sou perante Deus. Cada pessoa tem uma ideia de Deus. Eu tenho a minha ideia de Deus, você tem a sua ideia de Deus, todos que estão assistindo aqui têm uma imagem de Deus, uma ideia de Deus. E essa ideia, ela se transforma num sentimento. Esse sentimento que você e eu e todos nós temos que avaliar e analisar. Esse sentimento me traz esperança, esse sentimento me traz força, me traz energia, me traz vigor, faz com que eu me sinta forte, guerreiro, capaz de fazer qualquer coisa por esse Deus. Então, essa é a minha busca. Porque se eu estiver cultuando um Deus fraco em mim, se eu estiver cultuando na minha mente um Deus fraco, um Deus que, se ao meu redor eu estiver vendo rumores de guerra, pestes, né, tudo isso que a gente leu agora há pouco, eu vou pensar o quê? Nossa, Deus nos abandonou, ou Deus não existe. Por quê? Porque o meu Deus é fraco. E o meu Deus é o Deus que está na minha consciência, que está na minha mente, que está no meu coração. Por quê? Porque eu não alimentei em mim um Deus forte. Então, essa é a consequência. Amém. Amém? Amém. E vai só piorando aqui, hein? Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparado aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Chupa essa manga. Vamos ler rapidinho aqui, ou você vai colocar esse texto depois no vídeo. Mateus 16, 18 a 20 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa afirmação de Pedro é reconhecer que Jesus é o Cristo, é filho de Deus, né? E eu te darei as chaves do inferno, dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Efésios 3:10 diz que para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 6:12 diz:
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E em off aqui a gente falou, né, a respeito dessa pergunta aqui sobre o domínio da igreja soberana. Eu sou totalmente contra o domínio da igreja soberana. Eu sou totalmente a favor do domínio do Deus soberano. Eu vou voltar para a escritura do começo, né? A Torá, ela nos ensina isso, a soberania de Deus. E daí, eu já vou rapidamente dizendo que as instituições religiosas deixaram Deus para fora. E eu não estou falando somente dos cristãos, eu estou falando no geral. As instituições religiosas mudaram o foco. O foco não é mais a salvação das pessoas, não é mais o crescimento intelectual, o crescimento de fé, pelo contrário. Eu digo que as igrejas hoje, e não estou generalizando, estou falando de eu vou falar da maioria, mas não são todas, elas são consideradas hospitais espirituais, certo? Todo mundo já ouviu esse jargão, assim, pô, você é um doente espiritual, vem para a igreja porque você, né, vai ser curado, encontrar Jesus, enfim. E só que, na minha visão, a igreja não tem interesse nenhum em curar. A igreja não tem interesse em curar. A igreja tem interesse em manter doente dentro dos muros da igreja. Por quê? Para servir não a Deus. A ordem não é servir a homens, a ordem é servir a Deus. A ordem é ir e pregar o evangelho. A ordem é você aprender, ter conhecimento, ter capacidade, ter garra, ter vontade, ter entendimento e discernimento de ir. Vai. Você veio doente, você foi curado, você foi preparado, foi restaurado e agora você está pronto para ir. Vai e prega o evangelho. E a igreja devia ter o papel do quê? Volta para cá, aprende mais, vai de novo, resgata almas, volta para cá, aprende mais, compartilha, recebe um carinho, vamos orar, oração, culto, e daí você faz o quê? Vai, prega o evangelho. Mas o que acontece? Hoje as pessoas vão na igreja no domingo, no sábado, ou no dia do culto, enfim, esquentam o banco, participam do culto, ouvem qualquer coisa, quando acaba o culto você não lembra nem qual foi a base da palavra, e daí você sai dali e você se transforma em outra pessoa, você já não é mais o crente. Parece que o crente... eu me lembro de um desenho poxa vida, que ele dirigia, que era aquele cachorro da Disney. Pateta? O Pateta, exatamente. Eu acho que todo mundo já viu, e todo mundo aí da nossa geração para antes, já viu esse desenho. Virava o demônio. Do Pateta, exatamente. E o Pateta, ele era aquele homem íntegro, educado, bem vestido, bonitinho, maravilhoso, né? Maravilhoso. Todo mundo queria um marido como aquele, um pai como aquele. Incrível. Daí ele entrava no carro, ele assumia o quê? Ele endemoniava, né? Virava o cramunhão, virava o capeta. E ele saía do carro, ele se transformava. Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu penso exatamente nesse desenho. Porque as pessoas, também não estou generalizando de volta, mas pessoas entram na igreja, viram santos. Sai da igreja, vira o capeta. Homens que dentro da igreja são excelentes maridos, mas durante a semana toda traem a esposa, né? Mulheres que entram na igreja, né, de saia longa, né, sem maquiagem, de cabelão comprido, e daí você sai da igreja, né, estão por aí se prostituindo, e tem muitos jovens que dentro da igreja estão, inclusive, dentro do altar, em cima do altar, estão tocando instrumentos, estão sendo parte de louvor, estão sendo usados, né, para propagar o evangelho, e daí quando sai dali,
eles estão, inclusive, indecisos se são mesmo do sexo que nasceu. Eles estão se relacionando com todos os tipos de amores, né? Por quê? Porque hoje é normal. Esse novo normal, ele é o câncer da atualidade. Esse novo normal está fazendo com que a igreja se torne Sodoma, se torne Gomorra. E eu acredito que há salvação. Eu tenho sido uma das pessoas que estão enfrentando o sistema. Eu não acredito na soberania da igreja. Eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito que se eu estiver a serviço de Deus, onde eu estiver, eu vou galgar, eu vou buscar as melhores posições. E daí sim eu quero entrar na resposta propriamente dita. Eu, como cristão, e todos que estão ouvindo, que são cristãos, que são seguidores dos ensinamentos de Jesus, que são cumpridores da palavra, assuma responsabilidades em todas as áreas, na economia, na política, na educação, no meio empresarial, em todas as áreas. Seja crente. Por quê? Porque onde tiver luz, nós carregamos a luz de Jesus. Onde nós entrarmos, se lá tiver a escuridão, se lá tiver mentira, se lá tiver roubo, eu vou constranger aquelas pessoas e eles vão mudar. Eles vão mudar, então esse é o nosso papel. Agora o crente falou que não, eu não vou lá porque eu não me assento na roda dos escarnecedores. Leia a Bíblia, queridão. Leia a Bíblia, leia a história de Jesus, por onde é que ele andava. Né? Ele andava, sim, com os pecadores, ele andava com os escarnecedores, sim. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Se você não sabe quem... Se você não sabe quem você é, não vai, porque daí arrisca eles te converterem para o mal. Né? Então, não vai. É uma sequência, né? Você está doente, vem para a igreja, cura, aprende, estando pronto, guerreiro do Senhor, você vai para a escuridão para pregar lá na escuridão. E daí, então, você sabe quem você é e você retorna e traz com você, né, aquelas almas que estavam perdidas. Então, eu vejo isso, o papel da soberania de Deus em todos os lugares. E crente tem que se libertar da ideia de que não deve se envolver com política, por exemplo. Por que não? Porque se o crente não se envolver com a política, o maçom está se envolvendo com a política e estão dominando. O crente não se envolve na direção de um hospital, por exemplo, mas um satanista está se envolvendo. E daí o que acontece com a gente? A gente fica sob o comando e o domínio de pessoas que não professam a fé no nosso Deus, no único Deus. Então, eis o perigo da soberania. Igreja, espaço, muros, lugares, eles são bons? Claro que são necessários para reunião, são necessários para o corpo, para juntar, mas eles não são o fim, eles só são o meio. E se eu, por exemplo, hoje a nossa comunidade se reúne dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa é a igreja. Há 2 anos, a minha casa é a igreja. E a palavra é essa, é dura. Quem fica é porque está aprendendo a verdade sobre o evangelho. Eu não quero nada. Tanto que eu sou totalmente independente como pastor, sou totalmente independente como instituição, não devo satisfação para pessoa alguma, a minha satisfação é para Deus. Eu devo satisfações ao Senhor, eu devo satisfações das vidas que estão caminhando junto comigo, e eu sou responsável por elas. Então, vai permanecer aqueles fortes. Pode vir o doente, pode vir aquele que não está aí preparado, mas ele vai ser transformado, com certeza, em nome de Jesus. Amém. Seguimos. E você vê que é uma sequência, né? Errou-se na teologia, criou-se doutrinas, houve esfriamento e perdeu-se o propósito, né? Uhum. Mas vamos lá. Perfeito, tá incrível essa sequência. Mas vamos lá. Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos?
nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Essa é muito boa. Eu olhei aqui para cima nas minhas anotações aqui, e é que eu estou pulando coisas assim, porque eu sou, né, eu sou pastor e eu falo demais, eu nem sei quanto tempo está aí já de gravação, mas eu estou pulando anotações porque eu estou falando aqui, né, o que vem do Espírito, mas eu anotei aqui uma coisa a respeito do ir, de pregar o evangelho, enfim, de ser a igreja, que nós não podemos ser crentes 007, agente secreto de Deus. Você fala que é Deus, mas ninguém sabe. Ou crente Batman, né, que trabalha nas sombras, combatendo o mal com o mal, trabalha na escuridão. Essa frase que é importante, né? Eu anotei isso aqui, falei, pô, um crente 007, um agente secreto de Deus, ninguém sabe que existe, né? Então, não pode ser, tá? Então, escatologicamente dizendo, né, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos. Os judeus, eu vou falar aqui sobre 2 pontos de vista. Eu estou tentando me aprofundar no conhecimento a respeito da cultura, né, da cultura original, e eu até incentivo aí quem estiver assistindo a, inclusive, ler o apócrifo de Judas, ler também, vamos fugir o nome agora, de Enoque. Enoque tem 2 evangelhos, tem 2 livros, né? Não evangelho, tem 2 livros que são quase que autoexplicativos nessa questão aí dos mundos, dos planetas, dos alinhamentos, e eles são chamados de céus na visão dos judeus, na visão rabínica, né? Na visão rabínica são 7 céus, e eu não vou entrar aqui na parte de explicação a respeito disso, mas quem ouviu isso e tiver curiosidade, coloca aí no Google, né, a visão rabínica a respeito dos 7 céus. Você vai ter alguns materiais e que você vai poder vislumbrar, e eles estão ligados à astronomia, não astrologia, tá? Astronomia, os astros, o alinhamento de planetas, né? Essa organização assim perfeita, maravilhosa, que gera vida, que gera atração física, que gera para nós aqui todo o sistema perfeito para que a gente possa conviver na criação. A criação de Deus não é só o nosso planeta Terra aqui. Toda a criação, todo o universo, Sol, planetas, o movimento circular, rotação, translação, tudo isso é criação de Deus para que houvesse vida aqui para nós. Então, outra coisa que tem que expandir a mente, ir em busca de conhecimentos, né, sem perder a fé, tá bom? O livro de Enoque é maravilhoso. Ele foi citado aí na Bíblia, tem 2 Enoques, né? Mas aquele que andava com Deus é muito bom. Também você encontra facilmente aí na internet o PDF. Eu quero ler aqui Apocalipse 1:7, que diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. No 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em Apocalipse 6, 12 a 14 diz: e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um papiro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Corroborando com esse texto, Isaías 34:4, as estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira. Ezequiel 38:20 diz: os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Esse texto aqui é muito bom, e ele é pouco falado a respeito desse novo tempo de Deus. Porque o mesmo Senhor, tá, em 1 Tessalonicenses 4,16 agora, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Vamos depois ver se arrebatados. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Está em Atos 2:1. Baseado nesses textos, eu creio que o ambiente celestial e todas as camadas de céus coexistem e são apenas dimensões de acesso. São dimensões que nós não conseguimos acessar, não conseguimos ver. Essa realidade, ela é uma realidade que já existe, mas nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Mas toda essa realidade já existe. Então, eu creio que a palavra do arrebatamento, por exemplo, ela é uma palavra que ela é pouco estudada, porque todos já têm em mente que o arrebatamento é o quê? Eu vou sumir daqui, vai acabar, e eu vou ser levado para um lugar que eu não sei onde é. Né? Para um lugar que existe a promessa, que Deus foi, Jesus foi, eu vou preparar-vos um lugar, só que esquece que eu voltarei e te levarei para onde eu estiver. Então, a gente precisa passar a ver as pequenas palavras e analisar essas palavras, que não é eu que vou, ele vem. E quando ele vier, a palavra diz que ele não tocará os pés no chão, mas sim ele me levará a ele. Então, quer dizer o quê? Eu serei arrebatado, porque eu não vou mais estar com os meus pés na terra, aqui no chão, por um período. Porque daí tudo isso vai acontecer, esse nivelamento, né, da terra, esse cair dos céus, porque eu acredito que no mundo espiritual, vamos falar aí dos 3 céus que são relatados na Bíblia, para não partir para os 7 céus da visão rabínica, os 3 céus eu diria que são aqui as 3 camadas, né? O nosso plano, o plano das potestades e o plano divino. Então, o que vai acontecer? Esse plano central aqui deixará de existir, vai retirar o mal, vai retirar as ações do inimigo, vai retirar esse espaço que me impede de ter acesso a Deus, porque hoje eu tenho acesso a Deus através da fé em Cristo, né? Então, é a fé que me mantém, a fé que me dá combustível, é a fé que me faz perseverar, crendo que um dia ele virá, ele atravessará, essa parte vai sumir e vai se juntar novamente. A criação, ou a criatura, ou o mundo visível com o espiritual. E daí, então, nós passaremos a novamente ser o original, o plano de Deus, aqueles que foram seres à imagem e semelhança do Senhor. E dali para frente, irmão, quem estiver junto com Deus, eu vou falar que é só alegria. Dali para frente,
não tem mais tempo ruim, porque mesmo a gente batalhando aqui, uns falam, tá, e a tribulação é antes ou depois? Uns creem que é antes, outros creem que é depois. Eu acredito que a tribulação ela já está acontecendo para aquele que está em pecado. A tribulação não está nas nossas perguntas aí, mas ela tem que ser dita também, né? Que Ah, sim! Tá, sim. A segunda perguntinha lá. não, mas Divergências vamos. doutrinárias a respeito do fim. Isso, então, não, mas Tem vamos. sim. Estou falando da tribulação mesmo, assim, na palavra, né, da tribulação, porque isso é um medo entre os crentes. Eu vou estar aqui na tribulação ou não? Eu vou ser levado antes? Não, eu vou ser levado antes, né? Depois, daí eu não quero mais saber, não é comigo. Ei, eu quero ser daqueles 1000 que vão reinar com o Senhor aqui na terra os 1000 anos. Eu quero ser daqueles que vão estar aqui enfrentando aí o inimigo e falando assim, ó, voltei e o meu rei está comigo. Né? Então, eu quero ser desses, irmão. Eu quero ser aquele guerreirão, quero ser o leão, eu quero rugir junto com Cristo. E não quero saber. O bulldog, pode ser o bulldog, pode colocar o que quiser, pode ser um gorilão, posso ser um dinossauro até. Amém. Mas o importante é o quê? Não tenho medo. Voltando à identidade, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, irmão, eu posso estar pisando no fogo, ali na lava, para tirar alguém do sufoco lá, que eu sei quem eu sou. Se o Senhor me sustenta, quem é que vai ser contra mim, né? Quem será contra mim se o Senhor é comigo? Ninguém. Bora lá? Podemos continuar com as perguntas? Vamos. Então, vamos lá. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19 e 1 Timóteo 4:1, qual é o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Eu não vou ler esses textos, então vamos diminuir aqui o espaço, né? Mas eles falam a respeito do esfriamento, da depressão. Eu creio que você não crer na ação do Espírito Santo vai te levar para um espaço de perda de sentimento, de pertencimento, vai te levar a ter discórdia com você mesmo, vai te levar para um campo onde você vai buscar outras coisas que satisfaçam o seu ser, porque se você não tem a ação do Espírito Santo em você, você é uma pessoa que os crentes chamam de frio, né? Se você é frio, você não tem a ação do Espírito Santo. Se você é frio, o quê? Você vai buscar se aquecer. Mas se você não se aquece com as coisas de Deus, se você não aquece o seu ser, se você não aquece o seu amor, o seu coração, você vai buscar outras formas de prazer. E essas outras formas de prazer, elas são reconhecidas e relatadas na Bíblia como os pecados, né? O viver para a carne, não mais para o espírito. Então, é bastante importante que a gente saiba que essa ação de retirar da minha vida é uma decisão, né? O espírito não sai de mim, ele continua aqui, mas ele está preso, né? Ele está empacotadinho ali e ele está gemendo dentro de mim. Ele está gemendo dentro de mim, porque, na verdade, o Espírito quer agir, mas ele vai agir com a nossa permissão, né? O Espírito de Deus, ele não vai fazer por conta própria, senão nós seríamos um monte de robozinhos. Por isso que ele nos deu a capacidade e a liberdade de decidir, por amor, cumprir todas as coisas do Senhor. E eu vou dizer aqui o quê? Se você não tiver cheio das coisas do Espírito, a tua fé não existe mais. Você passa a não crer. Sem crer, você mingua. Sem crer, sem acreditar num futuro que eu digo na eternidade, você não tem motivo nenhum para viver. Daí você começa a se fazer aquelas perguntas, mas por que é que eu estou nesse lugar? Por que é que eu sirvo? Que sentido tem a vida? Por que é que eu vou acordar de manhã? Né? Não, eu tenho só vontade de ficar, tenho vontade de dormir, vou aproveitar a vida, vou dormir o final de semana inteiro. Não, isso é não ter fé, é não ter esperança. E a esperança é o que move.
Então, esse é o perigo, perder a esperança. Se você perder a esperança, a vida não faz sentido. E eu quero colocar aqui o que é sobre a fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a esperança, e a prova das coisas que não se veem. Ora, em Romanos 15:13 diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha esse texto, irmão. Esse texto aqui, ele é chave para a gente obter toda a capacidade de paz, de crença, de gozo, de alegria. Gozo quer dizer alegria, assim, de prazer, assim, de viver. E para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Não é nem minha virtude, pela virtude do Espírito Santo. Nossa, esse texto aqui diz o quê? Se você tiver a esperança em Deus e no Espírito, você vai ser um anjinho aí, voandinho por aí, em alegria, em amor, despejando amor e falando do bem. João 11:40 diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus, precisa crer. Tiago 1:3 diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Essa é outra boa também. A paciência me deixa em paz, me deixa tranquilo, vou estar de boa, as coisas ao meu redor não vão me afetar. Então, buscar a fé. E daí a fé se transforma em combustível, o combustível me leva mais longe, eu busco mais fé, mais esperança, mais expectativa, desafios. A gente é muito levado hoje a traçar metas de conquistas pessoais, físicas, materiais. Trace metas espirituais também. Sim. Porque as metas espirituais, elas são tão reais quanto as metas financeiras, por exemplo. É um mundo tão real quanto. Senão você atinge tua meta financeira, daí você chega lá, tá rico, compra as coisas que você quer, mas você é morto espiritualmente. Se você é morto, você é triste, você é mau, ou você é rancoroso, ou você é sozinho, não tem amigo. É insuportável. O que adianta? Uma coisa sem a outra não funciona. Vamos seguir. Volta na primeira pergunta lá. A falta do ensinamento faz com que as pessoas busquem aquilo que é de interesse dela, né? Exatamente. Volta para a primeira pergunta. Então, nós vamos para a 7ª pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Ok. A apostasia quer dizer o quê? A renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, ato de renunciar. Daí pode ser a fé, pode renunciar a Deus, pode renunciar à doutrina, à teoria, enfim. A apostasia significa a ação de negar algo e normalmente está relacionado a negar a religião ou a fé. E ela está totalmente ligada aí com a pergunta anterior, né? E eu separei aqui um texto de Marcos 3:28, que nos diz assim, em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, pelo contrário, é réu de um pecado eterno. 2 Tessalonicenses 2, diz assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E esse texto aqui nos diz o quê? Cuidado com aquele que se diz, que é e não é, porque esse está levando muitos ao pecado. Então, precisa-se tomar cuidado com a roda, com as pessoas. Mais uma vez, identidade, saber quem você é. Você transforma lugares. Então, a apostasia, eu diria o quê? Ela está acontecendo, aconteceu, continua acontecendo. Eu diria que é um ciclo. É um ciclo. No Pentecoste, a gente sabe, lendo as Escrituras, que antes do Pentecoste, alguns dias antes, o próprio Jesus Cristo foi crucificado
de forma horrível. Se você hoje, nos dias de hoje, você imagina isso acontecer com alguém, o que aconteceu com Jesus Cristo, nossa, isso é algo impensável, inimaginável, alguém fazer aquilo com uma pessoa. Então, só que a gente está vendo acontecer novamente, diante dos nossos olhos, com muito mais pessoas. Uma prática muito mais comum do que se imagina. Só que a maioria está fechando os olhos para isso, né? É melhor eu não me envolver, eu estou na igreja. Voltamos a falar, né? Não, mas eu estou na igreja, eu não me envolvo na roda dos escarnecedores. Eu sou crente, eu não posso ser policial porque eu vou ter que pegar numa arma. Sim, você vai ser crente e você vai poder ser policial, porque daí você vai aplicar a justiça. Você vai poder até converter um bandido. Você vai ter acesso aos lugares de pecado para você mudar a realidade daquelas pessoas. Então, a gente tem que ser corajoso. A apostasia existe e sempre existiu. Essa é a minha opinião. Ela sempre existiu. Né? Negar, né? Negar, ela sempre aconteceu, sempre existiu e vai continuar acontecendo, porque a palavra ela nos garante que vai haver a volta do Senhor e muitos ficarão. Então, quer dizer que a apostasia vai acontecer até o final. E não tem como mudar esta realidade, mas nós podemos mudar a realidade de todos que passarem pelo nosso caminho. E se a gente não mudar a realidade deles, que eles saibam que Jesus é Deus, que eles saibam que a oportunidade da salvação passou por ele, né? E que ele, então, optou em não pegar esse caminho. Mas daí, essa alma já não é mais, esse sangue já não está mais nas minhas mãos, né? Tá bom? Ótimo. E vamos lá para a nossa última pergunta, né? Tá acabando, tá acabando. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? E dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado os seus membros para o grande encontro final com Cristo? A gente praticamente já respondeu essa pergunta, né? Sim. No bate-papo aí. Lucas 3, 4 a 8 diz: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Boa essa. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Eu vou citar somente esse texto aqui, porque esse é o nosso papel, é o papel da igreja. A verdade, nua e crua, doa a quem doer. Essa é a verdade. A verdade é o cumprimento das escrituras, é o cumprimento da verdade. Por isso que na minha bio eu coloquei ali uma frase da minha avó. A minha avó era uma pessoa do campo, uma pessoa simples, humilde. Ela que me criou. E ela dizia o tempo todo: fale a verdade, nem que te custe a vida. Fale a verdade, nem que te custe a vida. Eu cresci ouvindo isso. E era esta verdade que estava dentro de mim. Adivinha se eu consigo mentir? Adivinha se eu conseguia inventar uma mentira para gazear a aula? Não conseguia, porque aquela frase estava dentro da minha mente, assim, reverberando, ecoando dentro da minha mente. Fale a verdade. E eu ficava pensando, mas se eu inventar uma coisa aqui, como que eu vou mentir lá para minha avó, para o meu pai, para o professor, para quem for? Eu não conseguia mentir.
Porque eu já estava doutrinado. Então, eu quero falar sobre isso aqui. Qual é o papel da igreja nesses tempos? Doutrinar com a verdade. Não é doutrinar com a alegria. Não é doutrinar com o egocentrismo do ser humano. Não. Doutrina com a verdade de que Deus é Deus, de que você faz parte do reino dos céus, de que você, sim, você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus, mas eu sei quem eu sou perante Deus. Eu sei que eu faço parte do reino e eu sei que eu posso perder a minha salvação dependendo das minhas ações. Eu preciso entender isso. Se a igreja me ensina diferente ou não me ensina, esse é o papel errado. É o papel errado da igreja. E daí vai chegar aquele tempo que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos doações, eu dei meu dízimo, eu trouxe as minhas ofertas, eu trouxe as primícias no seu altar. Não, não, aparta de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque eu não fiz para Deus. Eu não fiz por Deus. Eu fiz para comprar um espaço, para comprar salvação. E esse é o ensinamento, né, que nós vemos hoje nas igrejas. Por quê? Para que se mantenha as pessoas lá. É uma forma de modificar o evangelho, fazendo funk gospel dentro da igreja. Não vamos falar sobre isso hoje, mas aconteceu aí umas 2 semanas atrás, né? Coisas desse tipo. Adulterar o evangelho para que as pessoas caibam dentro dele. Igrejas evangélicas cristãs homossexuais, dirigidas por pastores homossexuais. Não, a Bíblia condena o homossexualismo. Não, não pode. Está errado. Ela condena o pecado. O pecador pode vir. Venha como está o pecador, é o doente que nós falamos agora há pouco. Você está doente, venha, vamos caminhar junto, eu vou te ensinar, nós vamos andar a 1ª milha, a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha, nós vamos andar junto para que haja cura e salvação. Eu não vou deixar você se amoldar a esse pecado achando que é verdade e ainda incluindo na palavra vírgulas que não existem, porque daí está cometendo pecado duplo. Então, enfim, espero que eu tenha respondido aí essa questão do papel da igreja. Sim, senhor. E respondeu às 8 e continua vivo. E tem gente que está preocupada de vir aqui responder minhas perguntas, olha aí. Fica preocupado não, é só vir. Porém, nós temos algo para fazer aqui, ó. Joga aí. Eu vou te fazer uma pergunta surpresa que você não estudou, que você não foi lá na Torá, você não foi em lugar nenhum. E se você falar, não, essa não, a gente escolhe outra. Mas, ó, vamos ver o que tem aqui preparado para você. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser uma própria pergunta sua que você fez, hein? Vai saber. Que bom, né? Se for, eu puxo já aqui. Não era sua. Não. É do outro parceiro seu, mas não é sua, não. Sem problema. Pergunta. Qual é a trindade do mal e qual o seu papel nos últimos dias? Muito bem, a trindade do mal. Nós temos aí uma tríade, né, que é chamado, e essa tríade, ela é uma tríade do mal. Eu quero buscar aqui o texto bíblico, como eu falei, né, como que é? Tudo que sair da palavra é só opinião, né? Então, eu não quero colocar aqui a minha opinião de forma alguma, e a gente tem que ir sempre para a palavra. Está ligado a uma mudança de comportamento, né? Porque essa tríade, nós praticamente respondemos ela hoje, hein? Falando sobre os meus prazeres, né? Os prazeres de eu ser uma pessoa que busca os meus prazeres, as minhas verdades, que busca um equilíbrio entre eu e eu, né? A concupiscência dos olhos,
desejar o que Deus não quer que eu deseje, a concupiscência da carne, ter ou possuir o que Deus não quer que eu tenha ou possua, e a soberba da vida, que é a independência de Deus, desejando ser o que Ele não quer que eu seja, e assumindo até o papel de Deus na minha vida. Porque fazendo isso, eu não preciso mais de Deus, né? Então, isso é um texto que está em 1 João 2,16, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas provém do mundo. E tem uma palavra no original que se chama nepesh, que significa um intenso desejo. Esse intenso desejo é algo que a gente precisa retirar de nós, a não ser que seja o intenso desejo de servir a Deus, de fazer as coisas corretas, de falar a verdade, de cumprir as escrituras. Então, tem conhecimentos que nós precisamos ter, inclusive os judeus, aí eu vi um tempo atrás agora, os judeus, eles fazem oração contra essa palavra, eles colocam essa palavra em estudo para que se coloque em evidência, né? Os judeus, eles colocam sempre em evidência as coisas para que eles sempre se lembrem, colocam símbolos, né? Colocam os talites para eles lembrarem dos sacrifícios, das rezas, né? Eles não... Então, esses símbolos e as simbologias, elas são bastante importantes para nós. E eu quero pegar esse gancho assim para falar que eu ando munido também de símbolos, né? Na minha casa, né? Eu tenho essa lembrança do quê? Porque em tudo que eu olhar, em tudo que eu colocar a mão, eu vou ter um símbolo de Deus na minha vida para que eu me lembre que eu preciso servir ao meu Deus. Porque a nossa mente é falha, o nosso dia a dia é falha, o nosso coração é enganoso, como diz a palavra. Então, eu sugiro, né, um conselho, munir-se de simbologias que te lembrem, que te remetam a Deus, troca as músicas no carro aí por louvores, assista filmes que tenham, né, imagens relacionadas à família. Se você não quiser ver um filme cristão, mas coloque um filme de família, coloque um filme pensando assim, se você não é pai ou mãe, mas pensa assim, quando eu tiver filho, eu assistiria com o meu filho este filme? Se a resposta for não, você está vivendo na carne, você está vivendo a concupiscência, você está vivendo dentro desse pecado. Então, tira de você e muda o canal agora, tá bom? Eu diria que é isso. Amém. Olha aí, ó. Entrevistado, 9 perguntas, porém, eu tenho outro desafio para você. Você topa um jogo rápido comigo, não? Vamos lá. Vamos lá, então. E como você aceitou aqui o desafio, então nós vamos para o jogo rápido aqui. Alexandre Noah, sobre a Bíblia, qual testamento? O Antigo Testamento, porque é algo do meu tempo, o Antigo Testamento. Livro favorito? Livro favorito, eu gosto muito de Jeremias. Livro mais complexo? Complexo, puxa, complexo é Deuteronômio para mim. Um personagem? Personagem, poxa, Jesus, né? Um ensinamento? Um ensinamento. O ensinamento é colocar Deus acima de todas as coisas. A Bíblia é? A Bíblia é fundamento. Inspirada por? Inspirada por Deus, com toda certeza. Para qual tempo? Para todos os tempos. Qual o seu valor? O valor é vida. Para qual público? Todos os públicos, todo ser vivo. Contraindicação? Contraindicação, não ler a Bíblia ou não acreditar na Bíblia. A leitura deve ser? A leitura deve ser com amor. Sua importância é? A importância dela é vital. Show de bola. Palmas para você. Está vivo, não morreu, né? Não.
Estou finalizando aqui essa entrevista com você, te agradecendo de coração aí pelo que você nos permitiu aprender com a sua opinião. Lembrando a todos aqui que não é o certo, não é errado, não é o melhor, não é o pior, não é o maior, não é o menor, e sim ouvir a opinião das pessoas. Eu quero que agora, em 1 minuto, você faça as suas considerações finais. Agora eu vou contar, é 1 minuto. 1 minuto, muito bem. Estou contando. Eu quero dizer que todos vocês que assistiram, que aguentaram nos ouvir até aqui, que vocês pratiquem o evangelho, pratiquem o amor, coloquem em prática todos os dias, dia após dia, não vai se arrepender. Tenha certeza que o Senhor tem planos muito maiores e melhores do que você pode pensar ou imaginar. Eu sou prova disso, eu sou prova viva de que os planos do Senhor são muito maiores do que os meus. Eu sou o improvável de Deus, eu sou aquele que chegou até a negar o chamado durante 10 anos e me enganava, dizendo que, Senhor, eu estou fazendo a obra do Senhor, mas eu não estava onde Deus queria que eu estivesse. Então, fique ligado e esteja atento aos detalhes, para você estar no lugar que Deus quer que você esteja, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Conseguiu em menos de 1 minuto. Olha só, olha o milagre. Olha o milagre. Pastor Alexandre, Amém. Eu te agradeço, peço desculpa por qualquer coisa, tá? Mas de coração eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Amém? Vamos nessa. Deus abençoe você, a sua casa, a sua igreja, a sua família. Amém. Eu fico por aqui. Valeu, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Um beijo a todos.